Olá, segunda série, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser a correção das duas listas que eu deixei para vocês sobre variação de entalpia e nós também vamos corrigir o bloco 2, ciclo 1, tá bom? O objetivo da nossa aula, então, pessoal, é corrigir essas duas últimas listas que eu deixei para vocês de termoquímica, o cálculo de variação de entalpia, e corrigir também o bloco 2, ciclo 1, de química, né? E minha intenção nessa aula é que vocês exercitem, vejam onde é que está a dificuldade de vocês, para a gente continuar com o nosso conteúdo, tá bom? Como prometido, eu falei para vocês que essa aula seria só correção e só exercícios. Pessoal, vamos aqui então para a nossa primeira questão do ID 1121. Olha o que fala. Quando 0,5, deixa eu só pegar um negócio. Quando 0,5 mol de etanol líquido sofre combustão total sob pressão constante, produzindo CO2 e H2O gasosos, a energia liberada é de 148 quilocalorias. Na combustão de 3 mols de etanol, nas mesmas condições, a entalpia dos produtos em relação dos reagentes monte a equação, calcule a variação de entalpia e classifique em endotérmica e exotérmica. Pessoal, aqui já tem algumas informações que a gente já pode tirar aqui sem fazer cálculo algum. Que se fosse uma questão de prova, você já conseguia acertar alguma coisa. Presta bem atenção. Quando ele fala que essa reação está sofrendo combustão e ela está liberando energia, lembra que eu falei para vocês que o processo de combustão, a queima de alguma coisa, ele libera energia? Então, aqui, de cara, já dá para saber o quê? Que a reação, esse processo é exotérmico. Sem fazer nem montar a continha, nem saber qual é a variação de entalpia, eu já consigo perceber pelo enunciado, porque ele já me dá uma dica do que é. Se eu sei que essa energia liberada, esse processo é exotérmico, aí sim eu tenho que fazer uma continha que dá a minha variação de entalpia negativa. Porque lembram que a variação da entalpia quando libera energia, o ΔH dela vai ser negativo, beleza? Outra informação que ele deu é que quando reagiu ali o etanol sofrendo combustão, lembrem-se sempre, quando houver a queima, a combustão de qualquer coisa, ele está reagindo com O2. É o gás oxigênio que está tendo ali, fazendo a reação com etanol, para formar o CO2 mais água. Deixa eu só colocar um 2 aqui que está faltando. CO2, tá bom? Então, vamos lá para a nossa continha. Presta atenção. Sempre que vocês virem em algum exercício falando de mol de etanol, mol de qualquer coisa, essa quantidade de mol, ela tá proporcional à entalpia dele. Então, você vai fazer somente a regrinha de 3 quando você vê a palavra mol, quilocalorias. Então, você vai fazer a regrinha de 3. Quando você vê o nome variação de entalpia padrão e der esses valores, aí você vai usar aquela fórmula entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Guarde essas dicas aí, vai ser muito importante. Então, vamos lá. O que o exercício me falou? Que quando reage 0,5 mol de etanol, produz 148 quilocalorias. É isso aqui que ele está falando. Quando eu reajo a equação lá, a reação, né, ocorre com 0,5 mol de etanol, ele tem uma combustão total liberando 148 quilocalorias de energia. E ele quer saber se houver uma combustão de 3 mols de etanol, quanto que vai ser essa energia? Essa energia vai ser a minha variação da entalpia, não é? Então, eu vou lá e coloco, monto a minha regrinha de 3. Lembrem-se, a regrinha de 3 eu sempre tenho que usar as unidades certas embaixo
das unidades, né? Mol com mol, quilocaloria com quilocaloria. Então, eu tenho 0,5 mol de etanol sofrendo combustão e liberando uma energia de 148 quilocalorias. Eu quero saber para 3 mols, então eu vou colocar o ΔH embaixo da quilocaloria, que é a quantidade de energia que eu quero saber. Beleza? Então, quando eu fizer essa regrinha de 3 aqui, vai ficar o quê? ΔH vezes 0,5, que é igual a 148 vezes 3. Então, fazendo essa divisão aqui, 3 mols vezes 148 primeiro, depois eu pego o resultado dividido por 0,5, vai dar o resultado de 888 quilocaloria. Essa é a minha variação de entalpia. Por que eu coloquei o menos aqui, pessoal? Porque eu sei que o meu processo foi exotérmico. Então, a minha variação da entalpia tem que ser negativa, beleza? E como que fica a minha equação? Lembre-se, sempre que houver combustão, vai aparecer lá, ó, o gás oxigênio, que demonstra a combustão, tá bom? A ocorrência de combustão. Então, eu formei o etanol, que é o C2H6O, ou pode ser representado também por C2H5OH, mais o gás oxigênio formando o CO2 que o exercício já me deu, ó, que ele formou CO2 e água. O que é bom a gente fazer aqui? O balanceamento. Lembra como faz o balanceamento por tentativas? Eu vou contar a quantidade de elementos que eu tenho nos produtos e a quantidade de elementos que eu tenho nos reagentes. Então, olha lá. No reagente eu tenho 2 carbonos e no produto eu tenho 1 carbono. Então, o carbono já está diferente. Nos reagentes eu tenho 6 hidrogênios e no produto eu tenho 2 hidrogênios. O hidrogênio também está diferente. E nos reagentes eu tenho 3 oxigênios e nos produtos eu tenho 2, 3. Só que a gente vai precisar mexer aí nesse reagente, nesse oxigênio, né? Por quê? Porque se eu mexer aqui no carbono, eu vou mexer também no oxigênio, não é verdade? Então, olha, eu preciso organizar aqui o carbono. Aqui eu só tenho 1 e esse lado aqui eu tenho 2, certo? E aqui eu tenho 6 águas e aqui eu tenho 6 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Então, o que eu posso fazer? Vamos colocar um 2 aqui para ver se vai dar certo. Se eu colocar um 2 aqui, eu vou ficar com 2 carbonos nos produtos, 2 carbonos nos reagentes. Só que agora eu vou ter, ó, 5 oxigênios no produto e 3 oxigênios nos reagentes. Então, a gente vai ter que mexer aí no hidrogênio de cá. Mas antes, vamos ver aqui a quantidade de hidrogênios que eu tenho. Eu só tenho 2 nos produtos, certo? Eu preciso ter 6. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um 3. Gente, sempre quando tiver carbono, oxigênio e hidrogênio, comece a balancear pelo carbono. Sempre em qualquer reação grande que você vê, você deixa sempre o oxigênio e o hidrogênio para o final. Então, você sempre balanceia outros elementos diferentes de oxigênio e hidrogênio, e você deixa sempre o oxigênio e o hidrogênio para o final. Por quê? Porque quando você for contar a quantidade de hidrogênios e oxigênio, ele vai estar balanceado numa reação maior. Aqui no nosso caso, eu parti do carbono, agora eu estou indo para o hidrogênio. E por último, eu vou para o oxigênio. Vocês vão ver que o oxigênio no final vai ficar balanceado. Então, aqui eu mexi no hidrogênio. Vamos lá. Então, agora eu fiquei com 6 hidrogênios de cá e 6 hidrogênios de cá. Vamos contar a quantidade de oxigênios? Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, 4 oxigênio. E aqui eu tenho 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 7 nos produtos. E quanto que eu vou ter aqui nos reagentes? Eu tenho 3 ainda. Para ficar 7, eu tenho que fazer o quê? Eu coloco um 3 aqui. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Agora, a minha reação
a equação ficou balanceada. Eu já tinha colocado aqui, nem lembrava. Então, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho lá para vocês depois. Então, agora minha equação ficou balanceada. Vamos relembrar aqui quem são os índices dessa equação. O índice aqui é 2, 6, 2 e 2, não é? E quem são os coeficientes estequiométricos? 1 no etanol, que é C2H6O, 3 no gás oxigênio, 2 do dióxido de carbono e 3 na água. Beleza? Esses são os coeficientes estequiométricos. Essa reação é exotérmica, que a gente já conseguiu ver lá no início. Número 2. O fenol C6H5OH é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação, aí aqui é a fórmula molecular do fenol, mais 7 gás oxigênio, formando 6 mols de dióxido de carbono mais 3 água. E ele deu a variação da entalpia menos 3.054. Vamos analisar então antes da gente ir para a pergunta. Preste bem atenção. Ele falou que ocorre uma combustão. O processo de fenol é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos. Sabe-se que há combustão. Quando ele fala aqui que é combustão, nós já conseguimos perceber que será uma reação endotérmica, um processo endotérmico, beleza? Então, ele me deu aqui a variação da entalpia, menos 354. Então, isso aqui já é a variação da reação. Só porque o que ele está pedindo? Ele deu aqui a entalpia de formação de cada substância, né? E pediu para você calcular a entalpia do fenol a 25 graus Celsius a 1 atm em quilojoule mol. Então, preste bem atenção. Lembrem-se que quando a substância é simples, ela é considerada zero. Sempre, 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 sempre em toda a equação, em toda a soma dos produtos e dos reagentes lá para a gente saber calcular a variação da entalpia. Então, preste atenção, ele deu a variação da entalpia, a entalpia padrão de formação, né, do CO2, que é menos 395, e esse aqui está no produto, e eu tenho 6 mols dele. Se eu tenho 6 mols de CO2, significa que eu vou pegar esses 6 e multiplicar por menos 395, beleza? Isso é somando lá a entalpia dos produtos, tá bom? Já vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho 3 mols de água, e ele deu que a entalpia de formação da água é menos 286. Vocês entendem, né, que quando fala respectivamente, é porque primeiro ele falou do CO2 e depois ele falou do H2O. Então, respectivamente, que esse está relacionado primeiro ao CO2 e esse valor está relacionado ao H2O. Então, vamos lá. Como que a gente faz esse cálculo? Ele deu a variação da entalpia da reação, que é menos 3.054 kJ por mol, e deu a reação e deu as entalpias de formação. Quando eu não tenho a entalpia da formação, significa que eu tenho substâncias simples, e ela é zero, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui eu coloquei, né, a quantidade de produtos do valor aqui que ele deu, né, a entalpia de formação de cada um dos produtos. E como que eu faço essa continha? Eu vou somar a quantidade de produtos que eu tenho, a quantidade das entalpias dos produtos. Então, eu vou ter os 6 mols do CO2 somando com 3 mols de H2O. Tá bom? Aqui foi errado, gente, H2O. Então, a entalpia dos produtos vai ser 6 vezes menos, deixa eu colocar o menos aqui que vai faltar, menos 395, mais 3 vezes menos 286.
Então, essa multiplicação dá menos 2.370 mais menos 858. Joguinho de sinal aqui, mais vezes menos é menos. Como que eu faço essa continha? Sinais iguais, soma e conservo o sinal. Então, a minha entalpia dos produtos deu menos 3.228. O que eu tenho que saber agora? Eu achei a entalpia dos produtos, porque ele me deu. E ele me deu também a entalpia da reação, que é essa aqui. Lembra como que é a nossa fórmula? A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O que ele me deu? A entalpia da reação e me deu a entalpia dos produtos. Eu quero saber a entalpia desse reagente aqui, que é o fenol. Por que eu não quero saber do O2? Porque aqui já é zero, tá? Não vai contar. Então, eu só substituir agora. Eu pego 3.054, substituo no lugar do ΔH, que é igual a menos 3.228, que é o valor que eu achei aqui. Fazendo esse joguinho de sinal, né? Deixo o ΔH de um lado, passa o outro somando, passo o 3.054 somando, vai ficar menos 174 kJ por mol. Significa também que é um processo exotérmico. E isso o exercício já tinha falado pra gente, né? Então, se você achasse um resultado aqui positivo, você tinha que recalcular aqui, porque você tinha que entender que a sua conta estava errada em algum momento, tá bom? Aí, aqui ele deu as opções, né? Então, seria aqui o certo a opção A, que é menos 174 kJ. Pessoal, aqui no número 3 fala o seguinte: tendo que o calor de combustão do gás hidrogênio é menos 68 quilocalorias por mol e do metano gasoso é menos 213 quilocalorias por mol, demonstre matematicamente qual dos dois combustíveis libera maior energia por grama. Lembre-se alguns conceitos aqui no enunciado. Quando eu falo de combustão, eu estou falando de processo endotérmico ou exotérmico? Estou falando de processo exotérmico, porque está liberando energia. E olha, a liberação dá para ver aqui que já é negativa, tá vendo? Então, eu estou liberando energia. Então, ele pediu para a gente mostrar matematicamente qual dos dois combustíveis libera maior energia por grama. Então, ele quer saber a quantidade em 1 grama. Então, vamos ver aqui, ó. Presta atenção, lembra lá em soluções, concentração, que vocês aprenderam a somar a massa molar de cada substância? Então, preste bem atenção. A massa molar do hidrogênio, do gás hidrogênio, ela é 2 gramas por mol. Por quê? Porque eu sei que lá na tabela periódica me mostra que a massa atômica de um hidrogênio, ela é 1 grama. Se eu tenho 2, vai ser 2 gramas por mol. E o metano? O metano, ele tem o carbono, que tem massa 12, e tem o hidrogênio com massa 1, e vezes 4 fica 4. Então, 12 mais 4, 16 gramas por mol. Então, o metano e o hidrogênio, ele tem 2 gramas no hidrogênio e 16 gramas no metano. Mas ele quer saber por grama, ele quer saber em 1 grama quanto de energia que libera cada um. Então, é só a gente fazer a relação da regrinha de 3. Se eu tenho menos 68 quilocalorias de gás hidrogênio, no gás hidrogênio eu tenho 2 gramas. Em 1 grama, quantos de energia que ele vai liberar? Então, eu faço essa regrinha de 3, essa continha, que vai ficar 68 vezes 1, x vezes 2, depois eu pego 68 e passo dividindo, vai dar um resultado menos 34, resultado negativo, por causa do menos aqui. E do metano? Esse aqui é do metano, eu tenho menos 213 liberando aqui energia em 16 gramas. Mas em 1 grama, quanto de energia vai liberar? Regra de 3, vou fazer o 213 dividido por 16, que vai dar o resultado menos
13. Pessoal, não vou fazer essa continha aqui, porque senão nós não vamos conseguir corrigir todas as listas, tá? Então, eu já trouxe mais ou menos pronto pra gente conseguir corrigir tudo. Mas aqui é matemática. 213 dividido por 16, que vai dar menos 13. E agora a pergunta, quem que libera mais energia? O menos 34, ele é um número menor que o menos 13, não é? Então, o menos 34, que é o gás hidrogênio, ele vai liberar mais energia que o metano. Então, ele vai liberar mais energia. Então, a resposta correta é: quem libera maior energia é o gás hidrogênio. Por quê? Porque ele tem menos 34 quilocaloria, correspondendo a 1 grama, que é menor que o metano, tá bom? O ID 1213 agora. Foi esse último aí que eu deixei para vocês, que eu coloquei mais exercício para a gente fazer juntos, tá bom? Lembra? Foi o nosso combinado. Então, vamos lá. Dadas as equações termoquímicas 1 e 2, calcule a variação da entalpia da reação CO2 gasoso mais carbono sólido, formando monóxido de carbono, 2 mols de monóxido de carbono, que é o CO, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer esse cálculo? Lembrem, ele já deu a entalpia de cada semi-reação aqui. Como que eu vou usar essa entalpia, professora? Isso aqui tem uma reação completa, aqui tem um completo. Não, isso aqui é uma semi-reação. O que que eu vou olhar? Eu quero saber a entalpia do CO2. Qual dessas duas semi-reação que tem o CO2? É na equação 1. Então, a entalpia do CO2 vai ser menos 94, certo? Aqui, o carbono sólido, ele está sozinho, não é? Então, ele é uma substância simples. Então, a entalpia dele vai ser 0. E aqui, no produto, o que que eu tenho? Eu tenho 2 monóxidos de carbono. Onde que eu tenho monóxido de carbono? Na equação 1 ou 2? Eu tenho na equação 2. Então, a entalpia do monóxido de carbono vai ser menos 26, tá bom? É assim que eu olho quando eu tenho duas semi-reações. Eu olho onde está o produto, a substância do produto e a substância do reagente. Como que eu faço essa continha agora? Eu vou usar aquela fórmula que eu passei para vocês na aula anterior. Variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se eu tenho que a entalpia do produto é menos 26, porque ele está aqui, eu vou multiplicar por 2, por quê? Porque eu tenho 2 mols de CO2, menos da fórmula, menos 94, porque eu só tenho 1 mol de dióxido de carbono, não é? Então, eu faço só menos 94. A entalpia da reação vai ser menos 52, que é 2 vezes menos 26, mais 94. Por que mais? Porque menos vezes menos é mais a multiplicação. Então, fica menos 52 mais 94, mais 42 quilocalorias. Então, a entalpia dessa reação é mais 42 quilocalorias, que é a letra B, ok? Número 2. O metano é um poluente atmosférico e sua combustão completa é descrita pela equação química balanceada. Olha, já te deu a equação balanceada. E pode ser esquematizada pelo diagrama abaixo. Então, ele te deu aí a equação, que é C4 gasoso, mais 2 oxigênio, gás oxigênio, transformando em dióxido de carbono mais 2 mols de água. Essa é a equação química. E ele te deu aqui o gráfico representando essa equação. Lembra? Eu tenho os reagentes aqui em cima e eu tenho os produtos aqui embaixo. Lembra? Na linha dos reagentes eu tenho a entalpia dele, na linha dos produtos eu tenho a entalpia dele. O que é esse valor aqui em cima? Esse valor aqui em cima é a energia de ativação, que é o pico do morrinho aqui, ó. Só porque ainda nós não vimos energia de ativação. Então, o que interessa para você aqui é saber a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Então, como que eu vou saber qual que é a variação dessa entalpia? Eu vou pegar
a entalpia dos produtos, que é 75, e diminuir de 965. E vai me dar um valor de menos 890 kJ por mol. Por que ficou menos? Porque o menos sempre fica com um número maior, que no caso é menos 965. Tá bom? Então, lá tinha umas opções para vocês. Sobre esses processos químicos, podemos afirmar: a variação da entalpia é menos 890 e, portanto, é isotérmico. Então, aqui a letra A já é a correta, né? Podia ter começado a ler de baixo para cima. A letragem é correta, porque quando nós calculamos aqui a variação da entalpia, a gente viu que ela deu 890 e é exotérmico. Então, essa é a correta. A entalpia de ativação é menos 140. Menos 140, a gente não viu ainda energia de ativação. Então, vocês poderiam ter descartado aqui, né, essa opção. A variação de entalpia é menos 140, portanto, é endotérmico. Nem é endotérmico e a variação da entalpia também não é 1140, né? A entalpia de ativação é 890, não, e de ativação também não, porque a gente não estudou. Então, só sobrou a letra A mesmo, né? Que a variação da entalpia é menos 890 e o processo é exotérmico, beleza? Número 4, pessoal, olha essa aqui, muito interessante. Considere as informações a seguir e preencha corretamente as lacunas. Então, ele te deu aqui algumas entalpias padrão de cada substância, ó. Do fósforo, né, que é P4S3, P4O10, menos 2.940, dióxido de enxofre, menos 296,8. Então, olha o que ele fala. A reação ocorrida na queima de 1 palito de fósforo deve-se a uma substância chamada trisulfeto, que é esse aqui, ó, trisulfeto de tetrafósforo, que inflama na presença de oxigênio. Também ocorre o que aqui? Combustão. Quando ocorre combustão, o que está acontecendo? Liberando ou absorvendo energia? Liberando. E pode ser representada pela equação P4S3 mais, olha a presença do O2 aqui que eu falei para vocês. Quando tem o O2, significa que é o processo de combustão, formando P4O10 mais SO2. Olha a pergunta. A quantidade de calor, aí aqui vocês teriam que colocar liberada ou absorvida na reação de combustão de 22 gramas de P4S3 é aproximadamente, aí você vai calcular a variação da entalpia relacionando a quantidade de mols e a quantidade de gramas, beleza? Então, pessoal, qual é a primeira coisa que eu preciso observar no exercício? Lembra que eu falei para vocês? Se o exercício não te der a equação, ele vai te dar quem está no produto e quem está no reagente. Então, você monta a equação. Nesse caso aqui, o exercício me deu a equação, só porque a equação não estava balanceada. Se a equação não estava balanceada, eu preciso balancear para eu calcular a variação da entalpia. Por quê? Porque vai dar erro no final, se eu não fizer isso. Porque se eu calcular só por 1 mol de tudo, o valor não vai dar certo, tá bom? Então, primeiro passo, montar a equação se não me der, e se me der, observar se está balanceada. Nesse caso, não estava. Então, eu tinha aqui um fósforo, ou 4 fósforos, 4 fósforos aqui, que é o P4. Deixa eu desenhar a setinha aqui. Tortinha, mas tá bom. Então, aqui eu já tinha 4 fósforos. Em enxofre, aqui eu tenho 3. E desse lado daqui, eu tinha só um enxofre. Então, o que eu fiz? Vim aqui e coloquei um 3 na frente. Então, agora eu tenho 3 enxofre. Mas quando eu coloco o 3 aqui na frente do enxofre, eu mexo no oxigênio, não é? Então, aqui eu já tinha 10, 3 vezes 2, 6, ficou 16 oxigênios. E de cá eu só tinha 2. Eu peguei um número que multiplico por 2, que dá 16, ficou balanceado, tá bom? Que aqui no caso era o 8. Primeiro passo desse exercício, calcular a variação da entalpia da reação. O que o exercício me deu? As entalpia de formação, ou a entalpia padrão. Ele me deu a entalpia de cada substância, então eu tenho que achar
primeiramente a entalpia da reação. Lembre-se, outra coisa importantíssima, se eu tenho só uma substância simples, eu já posso vir aqui cortar e colocar que ela é zero. Aí eu esqueço ela, porque eu sei que aqui no reagente eu só vou ter o P4S3, então eu preciso sofrer. Cadê o O2? Não vai ter o O2 porque ela vai ser zero, e o exercício nunca vai te dar que ela é zero. Então, você já corta ela, substância simples, ela vai ser zero. Então, aqui no reagente eu só fiquei com P4S3, no produto eu fiquei com P4O10 mais SO2. Como que eu vou fazer esse cálculo da variação da entalpia? Eu vou fazer a somatória do que eu tenho no produto e o que eu tenho no reagente, já que a minha fórmula é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a somatória deles, tá bom? Então, aqui eu tenho quantos P4O10? 1. Então, é 1 vezes menos 2.940. 1 vezes menos 2.940. Eu preciso colocar esse 1? Precisa não, porque é 1, vai dar o mesmo número. Mais 3 vezes. Quanto que é a entalpia do dióxido de enxofre? Menos 296,8. Só porque eu tenho um enxofre? Não, eu tenho 3 mols. Depois que eu balanceei, eu vi que eu tenho 3 mols. Então, vai ser 3 vezes 296,8. Menos, tudo isso menos, o que eu vou ter nos reagentes é só o P4S3, que vale menos 151,3. Então, fazendo a continha matemática, vai ficar 1 vezes menos 1 vezes menos 2.940, menos 3 vezes 296,8 dá 881,4, mais 151. Por que mais? Porque menos vezes menos na multiplicação é mais. Então, fazendo essa continha aqui, o resultado foi menos 3.640,4, tá bom? Pessoal, a conta encerra aqui? Não encerra aqui. Por quê? Porque ele te pediu esse valor aqui da energia, da entalpia dessa reação, ele quer saber em 22 gramas. Então, o exercício lá te pediu em 22 gramas, não foi? Olha aqui a perguntinha aqui, ó. A quantidade de calor, a gente colocou aqui liberado, porque a gente sabe que combustão está liberando calor. Na reação de combustão de 22 gramas, ele quer saber em 22 gramas. De onde que eu tirei esse 220 gramas? Ele quer saber, não é do P4S3? Eu vou somar as massas atômicas, as massas molares aqui. Eu vou achar a soma da massa molar para fazer a regrinha de 3. Então, a energia, a variação dessa reação do P4S3 é menos 3.670. A massa molar dela deu 220. Por quê? Porque eu pego 31, que vale a massa do fósforo, vezes 4, mais 32 vezes 3, que é a massa do enxofre, vai dar 220. Mas eu quero saber só em 22 gramas. Então, eu faço a regrinha de 3. Então, menos 3.670 vezes 22, dividido por 220, vai dar 367,4 kJ/mol, tá bom? Então, a conta não encerrava aqui. Por quê? Porque eu sei que esse valor que eu achei é numa quantidade de 220 gramas por mol. E ele queria saber em 22. Pessoal, relembrem lá se você esqueceu como que soma as massas molares, porque vai utilizar muito aqui na variação da entalpia, tá bom? Número 5 e último aí desse D, né? A quantidade de calor em quilocaloria formada pela combustão de 221 gramas de etino a 25 graus Celsius, conhecendo as entalpias de formação de CO2, H2O e etino, é aproximadamente. Então, aqui ele quer saber a variação da entalpia de combustão. O que a gente já sabe aqui também, não foi proposital, tá, gente? Mas eu coloquei tudo exotérmico. Que a reação, a entalpia final dela vai ter que dar negativa. Por quê? Porque a reação é exotérmica, tá liberando calor. Então, aqui eu tenho a equação
Porque eu sei que o etino, junto com o O2, por que eu sei que é o O2? Porque combustão, sempre que tem combustão, ele vai aparecer o O2 aqui. Então, o C2H2 é o etino, formando dióxido de carbono mais água. Então, ele formou dióxido de carbono mais água. O exercício já te deu, ó. Ele te deu aqui que formou o CO2 e água. Então, ele quer saber a variação da entalpia disso. Como que a gente vai fazer? Vai somar a quantidade de entalpias que eu tenho no produto, que é 2 vezes o CO2, né, lá na equação balanceada, mais uma água só que eu tenho, menos o que eu tenho no reagente. Eu tenho C2, eu tenho entalpia lá do C2H2 do etino, mais 5 sobre 2 de O2. Eu preciso calcular isso aqui? Nem preciso. Por quê? Porque eu sei que aqui já vai dar zero. Então, não preciso nem morrer por isso. Então, a entalpia vai dar 2 vezes menos 94,10. De onde que eu tirei? O exercício te deu, tá lá. A entalpia de formação do CO2 é menos 94,10. Mais menos 68,3 é a entalpia da água. Menos aqui da fórmula, mais 54,20. Esse entalpia foi dada pelo exercício também, que é a entalpia do etino. Então, a minha variação da entalpia aqui, depois dessa continha matemática, vai dar menos 310,70. Porque eu fiz aqui, ó, o valor aqui de 94,10, aí ficou menos aqui 68,30. Aí, mais com menos, menos também. Então, somou e conservou o sinal. Ficou menos 310,70. Aqui é a variação da entalpia. Mas lá, eu quero saber, em 370 gramas de quilocaloria, eu tenho 26 gramas de etino. Mas ele quer saber, em 221 gramas de etino, quantas quilocalorias que vai liberar. Só fazer a regrinha de 3. Sempre que você vê lá pedindo em gramas, você vai lá somar as massas molares lá. Isso aqui é a soma da massa molar do etino, tá bom? E vai fazer a regrinha de 3. Por que que é 26? Porque o carbono tem massa molar 12. 12 vezes 2, 24, mais 2 hidrogênio, 26, tá bom? Então, ele quer saber em 221 gramas qual que é a energia liberada. Vai ser menos, aqui ficou faltando menos 2.640,95 quilocalorias, tá bom? Esse foi o resultado. Gente, passou e no slide eu não consigo voltar. Esse aqui eu vou fazer bem rapidinho com vocês, porque o vídeo já tá enorme. Vou fazer bem rapidinho com vocês a correção aqui do bloco, tá bom? Então, olha lá, no número 1 falava assim: as soluções estudadas em química são misturas homogêneas compostas por soluto e solvente. Lembra lá em concentração, soluto, solvente? Em uma solução, o componente a ser dissolvido, quem é dissolvido é o soluto, isso é verdade. E sempre haverá o soluto e o solvente. Para ter uma concentração, uma solução, tem que ter o soluto e o solvente, verdade também. O solvente se encontrará em maior quantidade e o soluto em menor, verdade. Então, essa questão era toda verdadeira. Na solução de água... Peraí, deixa eu sumir aqui, senão não vou conseguir ver. Ao adicionar 30 gramas de glicose em 0,5 litros de água, foi observado a formação de uma solução completamente dissolvida. Na solução a água se comporta como solvente, verdade. A água sempre se comporta como solvente. E o NaCl já está errado, né, gente, essa questão. Porque aqui eu não falei que era NaCl, eu falei que era glicose. O soluto é glicose, o soluto não é NaCl. Então, aqui já ficaria falsa. Mas se você quisesse terminar de fazer para ter certeza, como que eu vou calcular essa concentração? Falou que a concentração era 60 gramas por litro. Aqui, grama por litro, eu sei que é a concentração comum. Então, eu iria pegar o 30 e dividir por 0,5. 0,5 já está em litro, não precisa transformar, né?
Então, esse resultado seria 60 gramas por litro. Estava certo aqui. Só o que estava errado aqui era o soluto, que não era NaCl. Então, essa questão que estava facinha. Dissolvendo 100 gramas de água em 0,5 miligramas de água, observou-se a formação de uma solução. Ótimo. Essa solução é chamada mistura? Com certeza, toda solução é uma mistura. O título da solução preparada é 0,03. O que é o título, pessoal? O título é a relação massa-massa. Lembra que eu falei para vocês? É massa do soluto sobre a massa da solução. Mas quem é a massa da solução? É o soluto com o solvente. Então, aqui eu teria, quem é o soluto? Soluto é 100 gramas, né? Que é o açúcar. Então, eu teria a massa do soluto sobre a massa a soma das massas do soluto e solução. Então, seria 100 mais 0, ah, tá. Aqui eu posso usar miligramas? Não, porque no título eu tenho que usar tudo em gramas. Então, aqui eu teria que transformar. Se 1 grama equivale a 1.000, 1 grama equivale a 1.000 miligramas, quantas gramas vai ser 0,4 miligramas? O que eu tenho que fazer? Que eu já falei para vocês, eu só ando com a vírgula para ser mais fácil. Então, eu tenho que dividir por 1.000, a vírgula está aqui, então eu vou andar 3 casas. 2, 3. Então, vai ficar 0,0004, tá bom? 0,0004. Aí, eu só somaria aqui, né? 100 mais 0,004. Ficaria 100,004. 100 dividido por 0,004 daria 0,04. Por que que tá errado, pessoal? Porque o resultado não é 0,03, é 0,04. A solução deu um resultado de 0,04 e não 0,03. Até pela lógica você conseguia fazer essa continha, né? Porque aqui, ó, aqui só tem 0. Então, eu ia saber que ia dar um resultado relacionado com 4, não 3. Concentração em porcentagem, eu pegaria esse 0,04 e multiplico por 100. A vírgula vai andar para a direita. 1, 2, 4. 4%, não é 3%. Título é o nome que se dá a um tipo de concentração de soluções utilizadas na química que relacionam o número de unidades de soluto com a substância que dissolve, que estão presentes em 100 unidades de volume. 600 gramas, que de novo eu estou falando de título, né? 600 gramas de uma solução de brometo de potássio, esse brometo de potássio aí é a fórmula molecular dele, né? Com título igual a 0,25, possui massa de soluto igual a 150 gramas. E a massa do solvente, 450 gramas. Para calcular porcentagem, basta multiplicar por 100. Aqui é verdade, né? Para eu achar a porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. E como que eu sei quem é a massa da solução? Eu vou somar o soluto com o solvente. Então, aqui me falou que o soluto é 150. Para chegar a 600, eu pego 600 e diminuo de 150. Então, eu vou ter que o solvente vai ser 600 menos 150, eu vou achar a massa do solvente. Então, eu vou ter que o solvente vai ser 450, tá bom? Então, por isso que eu achava aqui a massa do solvente. Então, aqui tá certo também. Quando eu faço 600, que é a massa da solução, cadê o soluto? 150 dividido por 600, eu vou ter um resultado de 0,25. Então, essa questão é uma questão verdadeira, porque o título eu calculo como
a massa do soluto dividido pela massa da solução, que no caso seria 600, que é a soma do soluto mais o solvente, que vai dar 0,25, tá bom? Então, essa aqui era uma questão verdadeira. Fração molar. Lembra quem é a fração molar, pessoal? É a parte da concentração lá, né? Uma parte, é uma fração molar. Parte do soluto e parte do solvente. Então, eu vou ter que a fração molar do soluto vai ser o N1, que é o número de mols. Lembra? O número de mols é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a solução. Como que eu poderia fazer essa fórmula também? X1 é igual a M1 dividido por massa molar do soluto vezes o volume da solução. Olha só, o exercício falou assim, a fração, deixa eu ver se eu consigo aparecer. A fração molar é uma modalidade de concentração de soluções, em que o número de mol de um componente soluto ou solvente é dividido pelo número de mol de toda a solução. Então, olha só, a soma das frações molares tem o resultado igual a 1. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu calcular o soluto e sempre que eu calcular a fração molar do solvente, eu vou somar esses dois resultados e vai ser igual a 1. Isso aqui é uma verdade. A fração molar de um soluto com N1, que é o número de mols do soluto, igual a 2, e o número de mols do solvente, que é o N2, é igual a 2, é igual a 0,25, presta bem atenção o que eu tinha que fazer aqui. A fração molar, ele está falando do soluto, ele queria saber do soluto. O X1 não é igual ao N1 dividido pelo N, que é a soma do N1 mais o N2. O N1 vale 2. O N é 2 mais 2, então vai ser 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 dá quanto, gente? 2 partido no meio dá 1. 1 parte no meio cada um dá 0,5, não é? Dá meio. Então, 2 dividido por 4 dá meio. A fração molar desse soluto é 0,5? Não, era... Ou 0,25? Não, era 0,5. Então, essa aqui era uma questão falsa. Pessoal, a partir de agora eu vou bem rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Nosso vídeo já tá enorme. Vou tentar terminar em 50 minutos, porque senão vai ficar ruim para vocês verem. Presta atenção, eu vou ler só essa parte de baixo. Aqui ele deu as massas molares, a massa de cada elemento. Então, o que você precisava saber para saber a massa molar da glicose? Se eu sei que o carbono vale 12, eu tinha que fazer 12 vezes 6, que dá 72. 12 vezes 1, que é o do hidrogênio, 12. E 16, que vale o oxigênio, dá 96. 72 mais 12 mais 96 é igual a 180? Essa era uma questão correta. Por quê? Vamos continuar lendo. 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução, obtém-se a concentração de 0,1 mol por litro. Então, eu queria saber a molaridade, que eu sei que é o número de mols, que é a massa do soluto, sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução, não é? Então, eu sabia aqui que era 180 a massa molar. Ixi, peraí, que eu coloquei na ordem errada. Aqui no caso, eu sabia que a massa do soluto era 18 gramas, dividido pela massa molar 180, e o volume era 1 litro mesmo, né? Então, e ficou a molaridade 180 dividido, 18 dividido por 180. Então, a molaridade aqui, a resposta certa era 0,1 litro. Aqui era uma questão também verdadeira. Era só usar as formulazinhas. Aqui era uma questão falsa, pessoal. Olha o que ele fala. Ao dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 ml de água, o estudante observou a formação de uma solução. Ótimo, é uma solução mesmo. A concentração comum da solução, ó, era só eu fazer o quê? Comum, massa sobre volume. Massa aqui sobre volume vai dar o quê? 4 gramas dividido por... Eu posso usar 50 ml? Não, porque eu quero em litros. Então, é só dividir por 1000. Eu ia andar 3 casas para a esquerda.
4 dividido por 0,5 dava, deixa eu conferir aqui, 8 gramas por litro. Não dava 0,08, dava 8. Então, era só você fazer essa continha aqui que você chegava no resultado 8. Então, essa era uma questão falsa. A 8. A mistura constitui uma solução, verdade? Considerando o que foi adicionado, olha, aqui a cozinheira adicionou 117 gramas de NaCl, então isso aqui é um soluto, 117 gramas. E ela precisou colocar uma panela com 5 litros, então eu já coloco a solução aqui, ó, o volume, 5 litros. E qual que é a massa molar do NaCl? Eu sei que a massa molar do NaCl é 58,5, porque o Na vale 23 e 35,5 é o cloro. Então, ficou 58,5 vezes 5. Então, eu ia ter que a concentração molar dessa solução seria 58,5, que dava um resultado, deixa eu ver se eu calculei aqui, dava um resultado de 0,4 mol por litro e não 0,25. Então, o resultado aqui final, pessoal, eu tô fazendo mais rápido, senão não vai dar tempo de vocês verem o restante. Então, o resultado final aqui é 0,4 mol por litro. Então, aqui era uma questão falsa, tá bom? Uma solução contém 5 mols de soluto, dissolvido em 20 mols de solvente. Ótimo. Logo, o número de mols da solução é 25. 25. É verdade? É, porque eu tenho 5 de soluto e 20 de solvente, 5 mais 5, 25, verdade. A fração molar do soluto é 0,2, então era só eu pegar 5, dividir, esse é o soluto, né? 5 dividido por 25, que dá mesmo 0,2. E do solvente, eu ia fazer 20 dividido por 25, que também é 0,8. Então, a questão 9 era uma questão verdadeira. Então, aqui estava tudo certinho. Era só você fazer essa relação aí. De acordo com os dados da tabela, ó, presta bem atenção. Em um copo de 200 ml de água deve ser adicionado 30 gramas de leite em pó. Olha, tá aqui na tabela, gente, era só olhar, ó. 2 colheres de sopa corresponde a um copo de 200 ml, eu tenho que colocar 30 gramas de leite em pó. Já estava lá na tabelinha. Ao preparar a mistura, eu tenho uma solução de 120 gramas por litro. Eu tenho que fazer a concentração comum, ó. Eu vou fazer 30 dividido cadê? 200 ml. Eu coloco 200? Não, eu coloco 0,2, que eu tenho que transformar para litro. Fazendo essa continha aí, eu vou ter uma concentração de 0,2 gramas por litro. Então, eu vou ter uma concentração aí, 0,2, perdão, gente. Eu vou ter uma concentração aí de 150 e não 120. Então, o que eu errei aqui, o que estava errado nessa questão aqui, era só os 120 gramas por litro. Então, porque a concentração aqui era 150. Com 30% de proteína? Porque quando eu faço esse preparo, aqui a tabela me mostra que tem 30% de proteína. 11, correndo. Molalidade ou concentração molar, a relação aqui ele já te deu praticamente a conta, ó. A molalidade é a relação do número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilo. Então, a concentração de uma solução contém 9,8 gramas. Quem que é o número de mol? É a massa do soluto sobre a massa molar dele, não é? Então, eu vou achar o número de mols. Então, eu tenho 9,8 gramas de soluto dividido pela massa molar dele. A massa molar aqui, pessoal, a massa molar aqui desse soluto não é 88, não. Se você somar aí essa massa molar, você vai ter que o hidrogênio vale 1, o enxofre vale 32, já deu 33.
33 mais 16, vou fazer aqui rapidinho, dá 49. Então, não é 88 gramas por 9, é 49. Então, eu fazia 9,8 dividido por 49. Deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora para andar rápido. Dá 0,2. Então, tá vendo? Deu certinho aqui, mol por quilo. Essa parte estava certa. A única coisa errada dessa questão era a soma das massas molares. Finalizando aí, pessoal, bem rapidinho, aqui ele quer saber a concentração do fluoreto. E ele dá a informação que em 5 vezes 10 a menos 5, em 1 litro, ele dá em 1 litro. E ele quer saber em 3 litros, né? Se a pessoa tomar 3 litros. Então, qual que vai ser a quantidade ingerida? Ela vai ali ingerir 15 vezes 10 a menos 4 mols, que é lá com a regrinha da matemática. Não consigo mostrar para vocês agora. Então, ele quer saber em 1 mol de fluoreto, quantas gramas essa pessoa vai ingerir. Então, eu sei que o flúor, ele tem uma massa de 19 gramas. E eu achei aqui que a pessoa em 3 litros, ela ingere 15 vezes 10 a menos 4. E equivale a X gramas. Faz essa regrinha de 3 aí, eu vou encontrar, quando eu multiplico 15 vezes 9, 285 vezes 10 a menos 3, com a regrinha de 3 gramas. Só porque ele quer saber em miligramas aqui. Vocês concordam comigo que se eu pegar esse número aqui, colocar, tirar esse expoente aí, e colocar 0,0085 e multiplicar por 1000, eu vou andar com a casa e vou deixar um número inteiro aqui, que vai ser 285. Aí eu sei que 1 grama equivale a 1000. Quantas gramas equivale a 285? É só eu dividir por 1000 e andar com a casa o contrário. Então, vai ser 2,85 miligramas, tá bom? Então, essa aqui era uma questão verdadeira também. Desculpa aí ser rápido, porque senão não dá tempo de a gente terminar. Ao preparar uma solução dissolvendo 8 gramas de sacarose, que é essa fórmula, em 192 gramas de água, obtém-se o título 0,04. Se você fizer 192 mais 8 e dividir 192 dividido por 200, você vai encontrar 0,04 de solução. A porcentagem é 4%? É, porque eu multiplico por 100. A soma das massas é 198? Não, a soma das massas é 462, porque se você pegar o carbono, 12 vezes 12 dá 24, mais 2, 22 hidrogênio, mais 16 vezes 11 vai dar um total de 462 gramas por mol das somas das massas molares, e não 198. Então, aqui seria uma questão falsa. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estarei aqui. Desculpa pelo vídeo rápido, senão a gente não conseguia fazer tudo hoje, tá? Muito obrigada, beijo a todos. Qualquer dúvida, me chama.